Convido a amada igreja que abra suas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16 até o 23. Gálatas 5, palavra do Senhor que nos diz: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja nosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ó Pai, nós estamos diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor use de misericórdia e graça conosco, para que possamos compreender, ó Deus, as Tuas verdades. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando Paulo escreveu essa carta aos irmãos, aos Gálatas, ele tinha uma certa semelhança com aquilo que nós vivemos hoje. Havia naquela região uma profusão, ou seja, uma disseminação de um evangelho que ele até acreditava em Jesus. Jesus é importante, mas haveriam de ter coisas a mais. Como sendo feito por judaizantes, pessoas que ainda estavam presas às suas tradições, os que estavam ali nessa região estavam pregando que não apenas Jesus, mas também a circuncisão era algo muito importante, na verdade era fundamental, para que aqueles irmãos eles fossem salvos. Diante disso e desta heresia que tira de Jesus o poder da salvação, no sentido de somente Cristo e por Ele nós somos salvos, e não por Cristo, mas a obrigatoriedade da circuncisão ou a obrigatoriedade de seguir outras leis, o nosso irmão Paulo se viu compelido a escrever esta carta aos irmãos para orientá-los de forma a que eles permanecessem firmes na fé. Então, desta forma, nos primeiros versículos ele se apresenta como de costume, mas do capítulo 1, de 6 ao 9, ele apresenta esta realidade de um outro evangelho. Do versículo 10 até o capítulo 2, 14, Paulo defende o seu apostolado diante desses irmãos, até porque estes falsos profetas, eles estavam desdizendo aquilo que Paulo havia dito. Estava desmerecendo quem era Paulo. Então ele defende o seu apostolado, para depois então do capítulo 2 até o capítulo 6, ele vai fazer uma defesa concisa do Evangelho, dizendo de fato que somente Jesus Cristo salva, dizendo que a justificação ela é feita por Cristo Jesus sem a lei, falando também das consequências das práticas do Evangelho, o resultado daquele que pratica o Evangelho, e é aqui em que nós vamos falar esta manhã. O fruto do Espírito, ele de fato não é algo que nós precisamos fazer para alcançar a salvação. É, na verdade, uma consequência daqueles que pela graça foram alcançados e que já não possuem em si mesmo o espírito deste mundo, mas possui o Espírito de Deus, o Espírito Santo.
Então é por isso, meus irmãos, que no versículo 16, ele já abre esse momento das aplicações dizendo: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. No comecinho do versículo 5, ele fala sobre essa questão da não necessidade de vos deixar circuncidar, de não seguir estas práticas judaizantes, mas ele enfoca que, de fato, o importante é Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que, de fato, nós precisamos andar numa novidade de vida, num novo Espírito, que é o Espírito que em nós habita. Pois bem, do versículo 22, nós vemos então relatado que o fruto do Espírito, ele possui algumas qualidades, algumas características. Já falamos outra vez, não são frutos do Espírito, é um fruto, e este fruto, ele possui características distintas, como amor, alegria, paz, como a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão. Por último, o domínio próprio, sobre o qual nós queremos falar nesta manhã. Temos que entender, meus irmãos, que nós estamos sendo confrontados numa realidade em que tenta nos tirar ou dizer que o domínio próprio, ele se limita até onde você está sendo ou não pressionado. No sentido de que não leve desaforo para casa. No sentido de que, em alguns momentos, é até compreensível que se perca este domínio. Mas quando a palavra de Deus nos exorta que uma das características daquele que possui espírito é possuir o domínio de si mesmo, nós precisamos entender em quais esferas este domínio ele deve ser exercido. Nós podemos nos dominar com relação ao nosso corpo, com relação aos nossos pensamentos e também com relação às nossas emoções. Você, como crente em Cristo Jesus, recebeu um Espírito que, de fato, lhe permite dominar as suas próprias paixões. Eu quero convidar os irmãos a que abram agora suas Bíblias em 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6. Versículo 19, até o versículo 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A necessidade de nós termos um domínio sobre algo que Deus nos deu, o corpo, não é porque nós somos bonitos, altos, magros, gordinhos, não tem nada a ver com aquilo que nós temos, mas com aquilo que nós recebemos. O corpo, ele não é nosso, o corpo foi dado por Deus. Este corpo, ele é a habitação do Espírito Santo do Senhor. Nós precisamos, diferente do mundo que não se preocupa em se preservar, em se cuidar, em se portar de uma maneira decente, nós precisamos ter a preocupação de que louvamos a Deus com os nossos corpos. No contexto aqui de 1 Coríntios 6, ele fala muito sobre a questão da sensualidade, da lascívia, de pessoas que emprestam o seu corpo para fazer aquilo que não deve, em relações que não são lícitas, entregue aos prazeres deste mundo, aos quais nós não fomos chamados a participar. E Deus nos dá, através do seu Espírito, a capacidade de nos dominar a nós mesmos com relação a este corpo. Significa que nós não temos desculpa para seguirmos simplesmente as nossas próprias paixões. Eu não tenho desculpa para me entregar às lascívias, à sensualidade, ou numa outra questão que Paulo aborda também, a glutonaria, a bebedice, a estas coisas que não convém a um cristão. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o seu corpo ele não é seu. O seu corpo foi dado por Deus. E o seu corpo, como vimos, de fato, ele é santuário do Espírito Santo. Nós louvamos a Deus
com aquilo que nós somos. Nós louvamos a Deus cuidando bem daquilo que Ele nos deu. E nós não podemos entregar este corpo que Ele nos deu a qualquer coisa, a qualquer paixão. Lembremos que, de fato, Deus, Ele nos deu o domínio sobre este corpo. Não apenas isto, mas o domínio próprio consiste em que nós consigamos dominar o nosso corpo naquilo que não agrada a Deus, como também refrear os nossos próprios pensamentos. Filipenses 4:8. Abram, por favor, irmãos. Filipenses 4, versículo 8. Leiam, por favor, o que nos diz. Ora, Paulo escreveu a pessoas que eram cristãs, dizendo que o fruto do Espírito, uma das qualidades, características que ele possui, é de fato o domínio próprio. Se vimos que como este Espírito nos capacita a dominar o nosso corpo, com relação àquilo que nós fazemos com este corpo físico, não a sensualidades, não há glutonarias, não há coisas que destroem o nosso corpo. Agora nós vemos que o mesmo Paulo exorta ao crentes dizendo o que deve ocupar a sua mente, aquilo que não é tangível, aquilo que não é palpável. O que deve ocupar a sua mente é somente aquilo que de fato agrada a Deus. Se aquilo que passa na sua mente não se enquadra com o que é verdadeiro, respeitável, puro, isso não deve ficar ali na nossa cabeça. Até porque, antes de nós praticarmos fisicamente alguma coisa, nós pensamos. E lembramos também que pecamos, não apenas quando falamos ou quando agimos com o nosso corpo, mas também com a nossa mente. Então a preocupação agora, ela desce para algo um pouco mais íntimo, que ninguém vê, ninguém lê, mas Deus conhece o nosso pensamento. E de que maneira nós podemos fazer isso? Não deixando que estes pensamentos ocupem a nossa mente. E você agora já tem o crivo daquilo que agrada a Deus e daquilo que não agrada. Então, você não pode impedir que um pássaro ele passe por cima da sua cabeça. De fato é impossível. Mas é dado a você a condição de impedir que ele crie ali um ninho, bote ovos, e esses ovos gerem outros filhos. Assim são com os pensamentos que desagradam a Deus, entendendo que, do que vimos, uma das qualidades do fruto do Espírito é o domínio próprio, não apenas sobre aquilo que você faz, mas também sobre aquilo que você pensa. Sendo assim, vindo algo que não é bom, não é agradável, não é útil, que ofende ao Senhor, não deixe que isto ocupe a sua cabeça. Não fique pensando nessas coisas. Quer saber? Pense nas coisas lá do alto. Pense em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas se de fato o fruto nos habilita, pela graça, a ter domínio próprio para agirmos de maneira sadia com o nosso corpo e com a nossa mente, Provérbios 4:23 vai nos dizer algo importante também ligado às nossas emoções. Quando ele nos diz assim: guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu quero dizer com isso, meus irmãos, coração como sendo o centro da razão humana, como entendido no Antigo Testamento. Os teus sentimentos, eles não são mais desgovernados, ou digamos assim, não são os seus sentimentos que governarão a sua vida. Você talvez diante de uma situação difícil fique irado, fique bravo, mas isso não é capaz de tirar o domínio próprio que há em você. E o que você deve buscar, guardar com toda diligência o teu coração, para que você não peque, para que você
Não ofenda o Senhor, inclusive com as suas emoções, extravasando de uma maneira que desagrada ao Senhor. Quero lembrá-los mais uma vez que se você de fato é um cristão, e eu creio que seja, se o teu corpo é templo do Espírito Santo, e acredito que assim seja, se você tem buscado praticar, de fato, guardar na mente somente aquilo que é bom, então aquilo que da tua mente emana, controlado, dirigido pelo Espírito Santo, será capaz também de você dominar. Não dê razões às suas emoções, não se deixe dominar por elas, mas pela graça de Deus e pela sua palavra, domine-as para que inclusive elas louvem e bendigam o nosso Deus. Sendo assim, meus irmãos, Gálatas 5, ainda no versículo 25 diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se nós temos o Espírito Santo de Deus, se de fato Ele habita em nós, devemos frutificar, porque frutificar é preciso. Frutificar, como vimos esta manhã, em relação ao domínio próprio. E se talvez você tenha tido dificuldade também nesta área em desenvolver o seu domínio próprio, se tem se perdido nos seus pensamentos, nas suas emoções ou no seu corpo, lembre-se de Mateus 21, 22, quando nos somos lembrados que nós podemos colocar diante do Senhor as nossas orações. E abramos lá, encerrando assim, Mateus 21, 22. E tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Peça ao Senhor que lhe abençoe, que lhe ajude e lhe conceda, no fruto do Espírito, o domínio próprio sobre a sua vida. Que Deus os abençoe, irmãos.